Muito bem, vamos lá, continuando nossa segunda videoaula sobre o curso, falando sobre a organização da igreja. Estávamos falando sobre os presbíteros, pastores, sempre no plural, né? Então vamos ver mais aqui sobre eles. Veja bem, cada congregação naquela época, na época bíblica dos apóstolos, tinha sempre uma pluralidade de presbíteros, ou pastores ou bispos. Então você não encontra na Bíblia o pastor da igreja, né? Não havia isso. Sempre havia os pastores das igrejas, sempre era no plural. A gente vai ver mais à frente o porquê disso, mas primeiramente temos aqui algumas passagens que comprovam o que estamos afirmando. E primeiramente nós já vimos Atos 14, 23, que vai dizer que Paulo e Barnabé em cada igreja elegeram presbíteros, né? Está no plural. Outra vez Paulo vai escrever para a igreja em Filipos, né? Os filipenses, e ele vai dizer no início da carta, Paulo e Timóteo, servo de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Então ele cita no plural, bispos e diáconos. A Bíblia nunca fala de um pastor ou bispo dirigindo uma congregação. Isso não tem na Bíblia. Você não encontra isso no Novo Testamento. É muito comum nas igrejas, mas esse não é o modelo bíblico. Um presbítero dirigindo um grupo de presbíteros ou congregações, piorou, também nunca teve. Ou um bispo liderando várias congregações de pastores ou padres, não. Na verdade, nem fala de pastores jovens dirigindo sozinhos as congregações, exercendo a sua autoridade sobre elas, como acontece frequentemente em muitos lugares pelo mundo, né? Na verdade, para ser jovem, você não pode ser um pastor, porque você teria que ser um presbítero, ou seja, alguém mais velho na igreja para poder guiar a igreja, né? Isso é muito importante. Então, nós encontramos na Bíblia as qualificações para se tornar presbítero, né? A Bíblia nos mostra detalhadamente as qualificações desses líderes das congregações. 1 Timóteo, capítulo 3, né? 1 Timóteo, capítulo 3, é a primeira passagem, que a gente encontra as qualificações para alguém que quer ser um presbítero, ser um pastor, né? Tem que estar de acordo com a Bíblia. Conhecimento de teologia, ter um curso de teologia, isso é muito importante, claro, ele vai precisar ensinar, ter segurança, com certeza, mas não é isso que faz o pastor. Muitas pessoas acham, estudando teologia vai ser pastor. É como que o curso de teologia já qualifica o pastor. Não. Quem qualifica os pastores da sua igreja, qualquer igreja, deve ser a Bíblia, né? Pelo menos é para ser a Bíblia. A Bíblia é para ser aplicada. Jesus é o cabeça da igreja e é ele que está determinando isso através dos seus apóstolos. Então tem que ser obedecido, né? Então nós temos em 1 Timóteo capítulo 3, Paulo vai dizer, fiel é a palavra, se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. O que é que está dizendo? Se alguém aspira, alguém deseja ser bispo, deseja uma coisa muito boa, né? Temos também Tito, capítulo 1, versículos 5 e 9. E reunindo esses dois versículos, nós separamos aqui quais são as qualificações bíblicas. Ele tem que ter uma conduta irrepreensível, né? Tem que ser um homem que sabe se comportar, tem que ter uma temperança, um controle, sobriedade, né? Um homem atento. Tem que ser modesto, né? A simplicidade. Ele tem que ser hospitaleiro, certo? Os presbíteros têm que ser pessoas que possam hospedar irmãos. Ele tem que ter hospitalidade. Se é aquela pessoa que não recebe ninguém, ninguém vai na casa dele, aí já está fora, né? Aptidão para ensinar, aí entra sim o conhecimento de teologia, o curso muito importante, ele tem que ser apto para ensinar. Amabilidade, cordialidade, uma pessoa amável, né? Inimigo de contendas, né? Não pode viver em briga. Pessoa justa, amigo do bem, piedoso, né? Apegado à fé. Ter domínio próprio, tem que ser homem equilibrado, homem que se controla. Apegado à palavra, capacidade para exortar e convencer e ter bons testemunhos dos de fora, né? Além disso, ele não pode ser dado ao vinho, jamais. Não pode ser uma pessoa violenta, nem arrogante, irascível. Não pode ser um homem descontrolado, uma pessoa, né? Uma pessoa que é arrogante, que fala alto, que briga, né? Não, isso não pode, certo? Não pode ser cobiçoso, né? E não pode ser um neófito, que essa palavra vai encontrar em algumas traduções, que quer dizer uma pessoa nova, né? Um principiante, um jovem, não pode ser. Ser marido de uma só mulher, né?
Nesse caso aqui, não é que havia uns que tinham várias mulheres, entenda isso, né? Mas ele tem que ter um casamento, né, certo, entendeu? Definido, entendeu? Ele não pode vir de um segundo, terceiro casamento. Isso não é adequado para esse homem. Que exemplo ele vai poder dar para as famílias, né? Nenhum, né? Mas que ele vai ensinar sobre isso? A pessoa vai dizer, mas você aí já vem do segundo casamento, como você quer consertar o meu casamento? Você não conseguiu consertar o seu, né? Então, não tem condições desse homem vir de uma família desestabilizada, né? Porque ele tem que governar com sabedoria a sua própria casa. Isso está bem claro em Tito, né? No livro de Tito. Criar os filhos sob disciplina, ter filhos crentes e não insubordinados. Os filhos dele também têm que seguir esse caminho. E filhos não acusados de dissolução. Então, devido a esses requisitos, chegamos a algumas conclusões, não é isso? Quais são as conclusões? Bem, nem todo homem na congregação pode ser um presbítero. Os mais jovens, de menos experiência, principiantes, não casados, porque você veja que o presbítero tem que ser casado, né? Ele tem que ter a família padrão, né? Então, o solteiro não pode, entendeu? Não pode. Nem recém-casado, nem desquitado, jamais. Não apto para ensinar a palavra de Deus, não pode. De reputação mal duvidosa, né? Tem coisas sobre ele que ninguém sabe, que andava falando, isso é problema, não pode. Sem domínio próprio, não. Somente os homens qualificados podem ser nomeados para essa grande responsabilidade. Um membro pode se tornar presbítero apenas quando há uma pluralidade de homens qualificados na congregação. Você não tem um modelo de um homem sendo o bispo da igreja ou presbítero, né? Sempre é no plural. Por exemplo, se há apenas um homem qualificado e nem um mais, ele não pode assumir o cargo sozinho, mas terá que esperar por outros irmãos também qualificados. O que nós não estamos sendo radicais, nós estamos simplesmente aplicando os princípios bíblicos. E saiba que existe uma sabedoria divina nisso. Jesus, quando deixa as coisas, é para a gente respeitar, porque se você quebra as normas, os padrões bíblicos, você vai ter problemas. Por exemplo, o que quer dizer? É tanta responsabilidade de estar guiando à frente de uma igreja. Por exemplo, se um homem desse se corrompe, ele leva toda a igreja para a perdição, entende? Então, a sabedoria de Deus define que seja no plural, que seja mais de um. Por quê? Primeiramente, porque se um cai, o outro está lá para conduzir a congregação. Além de que também mais de um homem vai poder ajudar de repente um que fica sozinho nesse trabalho. A desobediência desse princípio tem se tornado uma tragédia em muitas igrejas. Homens sozinhos, com todo aquele peso de responsabilidade, toda aquela dureza, dificuldade de dirigir toda uma igreja. Muitos homens já vêm quebrados, sabia? Existem muitos pastores que têm recorrido a psicólogos que passam por grande dificuldade porque é colocado só nas costas dele todo o peso de uma igreja. Então, Jesus deixou presbíteros. A igreja tem que ter homens para esse trabalho, não um homem sozinho. Ele não aguenta fazer esse trabalho sozinho, precisa de homens. Deus sabe o que está fazendo quando ele deixa esse modelo para nós. Além dos presbíteros, os pastores, que são aqueles que guiam, que pastoreiam a igreja, existem também outros líderes no trabalho da igreja, e chegamos aqui no nosso ponto 3, que são os diáconos, né? Lembra, o ponto 1 é o líder supremo, né? Que é Jesus. O ponto 2, Jesus, através dos apóstolos Paulo, né? Através de Tito, estabeleceu nas igrejas os presbíteros para pastorear a igreja. E além deles, também existe o ponto 3 aqui, os diáconos, né? Quem são os diáconos? Bem, veja bem, já que os pastores cuidam dos irmãos na parte espiritual, precisa de pessoas também qualificadas para trabalhar com a parte material da igreja, a parte das necessidades da igreja, a parte das ofertas, né, do dinheiro da igreja. E isso não é para os presbíteros, isso é para os diáconos. Em Atos 6, no capítulo 6 de Atos, logo nos primeiros versículos, nós encontramos sobre a nomeação dos primeiros servos, né, que podemos dizer que foram os diáconos da igreja. Obviamente, as igrejas mantiveram a posição oficial de diácono, porque Paulo saudou aos santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Então havia diáconos, né? Em 1 Timóteo, capítulo 3, do 8 a 13, nós encontramos também as qualificações para o diácono. As qualificações requeridas para um diácono são as seguintes. Bem, ele precisa ser uma pessoa respeitável, né? Pessoa coerente, de uma só palavra, né? Conservador do mistério da fé, de consciência limpa, experimentado, né? Experiente no trabalho cristão e que já tem sido experimentado nesse trabalho, irrepreensível, não pode ser uma pessoa inclinada a vinho, tem que ter domínio sobre os seus apetites carnais, não pode ser uma pessoa cobiçosa, né? Vai trabalhar com dinheiro, como é que vai ser um homem cobiçoso? Não pode, né? Em Atos capítulo 6, 1 a 6,
Quando foram chamar aqueles servos para tratar das mesas, que eram na verdade as ofertas, também é dito que seriam homens de boa reputação, cheios do Espírito de Deus e de sabedoria. Aqui encontramos não apenas o tipo de homem selecionado, mas também a natureza do seu serviço. Cuidar principalmente do setor material da congregação. É evidente no Novo Testamento que cada congregação tinha uma pluralidade de homens, especialmente nomeados para cuidar das necessidades materiais da igreja. Entretanto, o trabalho deles não se limitou apenas ao setor material, pois temos o exemplo de Estevão e Filipe, que eram dois dos servos, mas que também aparecem no livro de Atos como evangelistas. Por exemplo, você vê Estevão pregando o evangelho a muitas pessoas, você vê Filipe lá em Samaria, muitas pessoas atenderam ao evangelho, então eles também, mais tarde, também se tornaram evangelistas. E já que falando de evangelistas, também temos essa função na Bíblia, evangelistas. Quem são os evangelistas? Bem, são os pregadores do evangelho, como o nome já diz. Conforme 2 Timóteo capítulo 4, versículo 2, uma congregação pode ter um evangelista, vários evangelistas, ou até ficar sem evangelista. Na verdade, todos os membros, claro, devem evangelizar. Mas aqui está falando de uma pessoa especialmente separada para essa função. Deixa eu ler aqui para você. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 2. Ele vai dizer assim, certo? Prega a palavra, insta, quer ser oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta, com toda a longanimidade e doutrina. E no versículo 5 ele diz: Tu, porém, ser sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Então, qual era o ministério de Timóteo aqui? Evangelista. Algumas pessoas dizem que Timóteo era pastor, Tito era pastor, de maneira nenhuma. Aqui está claro, eles eram evangelistas. E onde estão as qualificações para evangelista? Temos aqui os textos, você pode verificar depois, certo? 1 Timóteo capítulo 4, do 6 ao 16, 2 Timóteo capítulo 2, 1 a 3 e 4, que nós lemos aqui uma parte de 1 a 5. Incluem nas qualificações do evangelista ser um estudante dedicado da palavra, pregador e professor da palavra, bom expositor da doutrina bíblica, exortador das coisas de Deus, não pode ser, tem que ser seguidor da verdade, não ser apegado a fábulas e tradições, bom lutador por Cristo, padrão dos fiéis, em doutrina, procedimento, amor, fé e pureza. Diligente nas coisas de Deus, cumprindo seu ministério, uma pessoa sóbria, capaz de aguentar as aflições. Então, o trabalho do evangelista é principalmente pregar o evangelho, em sua própria cidade ou em todos os lugares possíveis. Ele deve estar fora frequentemente do templo da igreja, pregando aos não cristãos, em vez de pregar sempre aos membros. Ele não é o líder da congregação. Muito importante isso, tomando as decisões dela. Muitas vezes igrejas querem chamar evangelistas para se tornarem os líderes da congregação. E isso também está errado. Eles não são os líderes. A igreja já tem as suas próprias lideranças. Ele é uma pessoa chamada para uma função específica, de evangelizar. Os presbíteros são os únicos líderes autorizados na congregação. Além de, claro, Cristo, o cabeça da igreja. Um ponto aqui merece destaque. Alguém vai dizer, mas e se uma igreja não tem presbíteros? Se uma igreja não tem presbíteros, como é que faz? Bem, nesse caso, ela vai seguir o mesmo princípio. Ela vai a igreja vai escolher homens mais maduros, homens mais velhos na igreja, ainda não estão qualificados talvez para serem presbíteros, mas a igreja vai escolhê-los para eles ficarem à frente do trabalho da igreja, fazendo esse trabalho, entendeu? Então, esses homens vão ficar com essa incumbência, eles vão formar um ministério, a gente pode chamar de um ministério pastoral, certo? É um ministério que vai estar sendo formado para, mais tarde, quem sabe, sair os presbíteros. Então, esses homens ficam responsáveis por guiar a igreja, estar à frente do trabalho da igreja, tomando decisões pela igreja, junto, claro, com os ministérios, com todos os irmãos. Todas as outras autoridades, que você já ouviu por aí, padre, pastor, bispo no singular, em uma hierarquia, presidente, comitê administrativo, cardeal, papa, etc., são estranhos à palavra de Deus. Essas não são funções claras que não aparecem na Bíblia. No Novo Testamento, a única organização para a igreja é a dos bispos e diáconos. Trabalhando com eles e sob a liderança dos presbíteros, os evangelistas e professores da palavra. Os evangelistas e professores da palavra não são chefes das congregações, como já dissemos, de forma alguma. Esta é uma errônea interpretação dos homens e não um ensinamento bíblico. Por outro lado,
Os presbíteros não têm autoridade absoluta nas congregações, pois o único direito que eles têm é de liderar e cuidar da sua própria congregação, respondendo individualmente a Jesus por sua obra. Então, não existe na Bíblia presbíteros guiando várias igrejas. Não, cada presbítero são escolhidos dentro da sua própria congregação. E Cristo é o cabeça sobre todas as igrejas. Aqui convém lembrar também um princípio bíblico muito claro, né? As igrejas são independentes. Não existe essa história de matriz coordenando as igrejas. A igreja de Jerusalém nunca foi a matriz da igreja. Os apóstolos nem ficaram lá, depois foram embora. É verdade que em Atos relata que quando houve uma perseguição na igreja, me parece que é no capítulo 8 de Atos, todos foram dispersos, menos os apóstolos. É verdade, mas depois eles foram dispersos também. Tanto é que eles morreram todos distantes de Jerusalém. Então, a igreja de Jerusalém não era que coordenava as igrejas de forma nenhuma, nem tampouco a igreja em Roma. As igrejas foram criadas por Deus independentes. Isso faz com que a igreja seja protegida e possa se espalhar por toda a terra sem ser abalada, porque quando se de repente se perde uma igreja, né, é atingida, as outras continuam seguindo seu trabalho, entende? Se a igreja fosse guiada por uma matriz, se essa matriz se corrompesse, isso é um desastre para todas as igrejas. Então isso não acontece. A matriz da igreja, na verdade, se for querer usar esse termo, é onde está o bispo supremo. Quem é o bispo supremo? Jesus. Onde é que ele está? No céu, sentado à direita de Deus. Então podemos dizer que a matriz da igreja está no céu. Mas aqui na terra, todas as congregações são independentes e nenhuma pode exercer poder e autoridade sobre a outra. Da mesma maneira como as igrejas são protegidas por serem independentes, também a liderança é protegida por ser formada de vários homens. Se um homem cai, os outros estão lá para continuar o trabalho da igreja. É simples isso, mas ao mesmo tempo existe toda uma sabedoria que faz com que a igreja ela possa estar protegida de todo tipo de ataque, né? Pode-se cair uma congregação, pode-se cair um líder, mas há vários líderes para continuar. Pode-se cair uma congregação, há várias igrejas ainda que vão continuar. Não existe uma matriz coordenando, então se uma igreja cai, as outras continuam. As igrejas não dependem uma das outras nesse sentido. Esse é o princípio bíblico de organização da igreja. Vamos ver a nossa conclusão e depois nós vamos deixar alguma coisa nessa aula também muito importante falando sobre a parte administrativa da igreja, né? Esse é um assunto de grande importância e que é necessário, a lei exige que uma congregação ela tenha o seu registro, né? Ela deve ter o seu registro, o seu estatuto, né? E isso é muito importante porque às vezes há muita confusão com isso e chega ao ponto de querer fazer com que o estatuto se torne autoridade na igreja, né? Então não é nada disso, entende? A autoridade na igreja, quem guia a igreja é Cristo, através da sua palavra inspirada na Bíblia pelos apóstolos. E cada congregação tem os seus presbíteros. O estatuto ele é um documento que tem a sua finalidade. E vamos em breve, né, ter alguma nota importante sobre essa parte administrativa da igreja. Então, concluindo, portanto, vemos que Cristo é o único cabeça sobre toda a igreja. Os apóstolos dos tempos de Jesus, inspirados pelo Espírito Santo, eram testemunhas, embaixadores e juízes autorizados por Cristo. E cada congregação, com seus próprios presbíteros, diáconos, evangelistas, professores da Bíblia e membros. É uma entidade independente das congregações, como estavam falando agora, né? Esta é uma organização bíblica da igreja. Qualquer esquema diferente deste, olha, não tem autoridade bíblica e causa uma porção de divisões religiosas. Voltemos todos nós à Bíblia para seguirmos o esquema de Cristo para a organização da igreja. Que o Senhor abençoe o seu estudo na palavra de Deus. Glória ao Senhor eternamente. Amém.